Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou estar aproveitando essas imagens para estar explicando como foi a nossa estadia nos primeiros dias aqui em Indaial, logo que a gente chegou. Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, lá eu conto como a gente fez para mudar aqui para Indaial e viemos sem conhecer ninguém. Aqui na cidade a gente não tem nem amigo, nem parente, nenhum conhecido, nada. Então a gente não tinha onde ficar, né, um lugar já certo para ficar, mas a gente tinha se planejado, né, feito pesquisas e tudo mais. E a minha ideia foi tentar um Airbnb nos primeiros dias, para daí a gente tentar uma locação de um imóvel já para os meses seguintes. Sobre a questão das imobiliárias, antes da gente mudar, eu já havia feito pesquisas como que funcionava. Então, antes da gente sair dos nossos empregos, eu já tinha entrado em contato com algumas imobiliárias aqui de Indaial e eles pedem alguns documentos para fazer uma análise do seu perfil, né? Pede um comprovante de renda, pede também comprovante de endereço, mesmo que você esteja em outro estado, CPF, RG, assim, das pessoas que vão residir na casa que vocês pretendem alugar. Então, eu passei todos esses documentos para uma imobiliária, para mais de uma, fizeram análise dentro de 2 dias e foi aprovado para fazer o aluguel. Só que eu não estava aqui no momento. E aí, quando a gente veio para cá, essa análise ainda estava válida, só que eles estavam pedindo para me mandar novamente os documentos, o comprovante de renda no caso da gente, nós não tínhamos mais nenhum atual, porque a gente havia saído do nosso emprego para poder mudar. E aí não é só essa imobiliária que pede, as outras também, todas elas pedem comprovante de renda. Então você chega aqui, você não tem como comprovar uma renda porque você não está trabalhando ainda. No nosso caso, se você já vem com um emprego é, já garantido, já tem onde ficar, já tem algum conhecido, aí é outra história. Mas se você vai vir igual a gente veio, sem nenhum conhecido, sem emprego, sem nada, como que a gente iria comprovar uma renda se não estávamos trabalhando? Então, nessa imobiliária ainda estava valendo o nosso cadastro. Eu não sei como é nas outras regiões, mas aqui funciona da seguinte forma: fora o aluguel, você também tem que pagar um seguro locatário, um seguro aluguel, que é para uma garantia de que você irá cumprir com todos os aluguéis durante o período de contrato. Se caso você não contratar o seguro aluguel, você pode optar pela modalidade de um fiador, mas não são todas que trabalham com fiador. Todas as outras você tem que pagar um seguro aluguel. Fora isso, você paga também o seguro incêndio. Em algumas casas você paga também o IPTU, e eu cheguei a ver anúncios que tem casas até que você paga taxa de lixo. Ah, e você precisa também fazer uma visita no imóvel antes de fechar o contrato. Aí depois que você tem o cadastro aprovado, você é direcionado a fazer essa visita. Aí você retorna para a imobiliária com a chave, eles te entregam a chave para você fazer essa visita. Você retorna, entrega a chave. Se fechar o contrato, se você escolher o imóvel, eles têm ainda um prazo para te entregar a casa. Você não entra para casa no mesmo dia, você tem um período aí de 3, 4, 5 dias, às vezes até mais, até uma semana. Nessa casa aí que a gente está vendo, de uma imobiliária, eles iriam entregar essa casa de mais de uma semana. Por quê? Olha a situação que ela está. Ela estava toda suja, tinha vidro quebrado da janela, estava uma casa abandonada, o quintal estava cheio de mato, ela estava com as paredes com mofo, totalmente assim abandonada. E o aluguel dessa casa aí, ela era também num bairro bem longe pra gente, que queria colocar o meu filho numa escola que eu já tinha escolhido qual escola que ele iria estudar. Então eu precisava de uma casa ali nas redondezas. Eu não sabia como era a questão de transporte, depois eu vim saber que dependendo se você morar a mais de 3 quilômetros da escola, o seu filho ele tem direito ao transporte para a escola. Mas enfim, a gente estava aí no segundo dia, no terceiro dia, se não me engano, e não sabíamos dessa questão. Então essa casa ela era bem longe, o aluguel era bem caro. Ela não tinha pia, não tinha nada assim na cozinha, né? Então a gente chegou aí sem nada, sem nenhum móvel, a gente precisaria comprar tudo. Se notem aí que a área está toda quebrada, toda suja. O banheiro também muito sujo, gente, muito imundo. Esse box aí, do espelho, estava impossível de usar. E então a gente não gostou dessa casa, até porque os contratos com as imobiliárias são de 3 anos.
Então, você ficar preso numa residência, assim, que está toda abandonada, por mais que a gente cuidasse depois e limpasse tudo, durante 3 anos e num local muito longe, a gente não quis fechar contrato com essa casa. E aí também ela demoraria uma semana para nos entregar. E onde a gente estava no Airbnb, a gente estava com o tempo já esgotando. Se a gente fosse pagar mais dias para ficar lá, iríamos pagar praticamente o aluguel de um mês todinho, ou a metade praticamente de um aluguel. Essa casa aí, se não me engano, ela estava 1.300 o aluguel mensal, mais 195 de seguro aluguel, 95 de IPTU e 35 de taxa de seguro de incêndio. Aí a gente está indo num outro bairro para verificar uma outra casa. Notem aí que tem casas novas sendo construídas. Esse bairro ele é mais longe ainda que o outro. Ele é tão longe que nem o sinal da internet não estava pegando. A casa era nova, uma casa bonita, diferente da outra, é uma casa bem pequena. Questão de garagem ficaria ótimo por causa da carretinha e do carro. A imobiliária também iria fazer uma limpeza, foi passado que eles fariam uma limpeza para entregar a casa, e também iria demorar aí uns 4 ou 5 dias para entregar a casa para a gente, se a gente fosse fechar contrato com ela. Ela tinha 2 quartos, uns quartos não muito grandes, né? Até porque as casas hoje em dia estão sendo construídas casas minúsculas, não é só aqui na cidade que eu morava antes, também as casas eram absurdamente pequenas. Mas para a gente que estava recém-chegado, isso também não era problema, a gente não podia estar exigindo muito. O único problema dessa residência é a questão do aluguel dela era um pouquinho caro também, se não me engano, ela era 1.100, tinha todas aquelas taxas lá que eu falei. De acordo com o valor do imóvel, é a taxa do seguro aluguel, né? Daquela outra era 1.300, a taxa era 195. Dessa aí chegava a cerca de 180, 150, se não me engano, o seguro aluguel. E aí a gente não quis também fechar contrato. Gente, essa parte aí é até complicada, que a gente ficou meio que desabrigado. A gente teve que sair do Airbnb, não conseguimos alugar uma casa porque as casas estavam muito caras e estavam muito longe e era bem complicada a questão da demora para entrega e realmente não tinha onde a gente ficar. Uma semana, 4 dias, 5 dias para entregar uma casa e a gente com tempo limitado no Airbnb. Então a gente conseguiu alugar um outro Airbnb em Blumenau, só que só a gente poderia fazer o check-in às 16 horas. E a gente saiu do Airbnb que a gente estava 9 horas da manhã. Então a gente foi lá para o Parque Jorge Rest, acho que é assim que pronuncia, e ficamos lá até dar às 16 horas, para poder ficar no Airbnb, porque a gente tinha ido numa imobiliária para devolver a chave de uma das casas que visitamos, e lá na hora nos foi apresentado a casa que a gente está morando hoje. A gente já estava já quase desistindo, já estava cogitando voltar para nossa região, porque a gente já tinha andado muito, gente, muito. A gente passou aí 4 dias praticamente andando atrás de casa para alugar e não conseguia nada, então estava bem desesperador. Então a gente foi para Blumenau passar 2 noites lá. Blumenau é aqui do lado, aqui pertinho, não lembro se fica 20 e poucos km daqui. Nesse Airbnb que era mais em conta. E assim, a gente conseguiu toda a documentação. Essa imobiliária que a gente conseguiu, a casa que estamos hoje, ela não pede o comprovante de renda. Só que ela iria entregar a casa para a gente só 2 dias depois. Por quê? Eles precisam fazer um contrato, e esse contrato é meio demorado. Então a gente teve que ficar aí no outro Airbnb e também não conseguimos Airbnb em Indaial. Os Airbnb era mais de R$ 300 para você ficar uma noite só. E então a gente foi para Blumenau e a gente pagou, se não me engano, 56 cada noite. Um lugar bem aconchegante, bem legal. E aí depois nós voltamos aqui para Indaial, né? Depois que recebemos a notícia de que foi aprovado tudo certinho para assinar o contrato, já tínhamos pago o seguro aluguel que é pelo cartão de crédito. A gente retornou para Indaial para pegar a chave, né? E vir para a casa que a gente está hoje. Mas assim, foi bem complicado. As imobiliárias assim, elas não ajudam muito. Os corretores também não ajudam. No nosso caso, a gente praticamente tinha que ficar adulando para eles nos mostrar os imóveis que tinha para aluguel. A imobiliária que a gente visitou, aquela segunda casa, ela também demora muito para responder. A moça não me respondia, demorava mais de uma hora para responder uma mensagem. Quando foi no sábado, eles iam fechar 11 horas e era 10 horas e nada de me responder. E eu mandei mensagem, liguei nada. Quando foi na segunda-feira que eles foram voltar a atender, eu não esperei ela responder. Eu cheguei lá, eu vi a moça pelo vidro assim da porta, ela estava conversando com outra atendente lá, com outra funcionária,
E aí eu fui, cheguei, me apresentei, falei o que que era, e ela veio dizer, ah, eu já ia te responder, já estava vendo aqui o seu assunto, sendo que eu estava conversando com ela desde lá da cidade que a gente morava, já tinha feito todos os trâmites, tudo, era só para chegar na cidade, visitar a casa e fechar o contrato. E assim, foi bem complicado e a gente acabou que não alugou com ela. Eu espero que eu tenha tirado dúvida de quem pretende vir aqui para a região. Para quem tem parente, tem conhecidos, eu sei que vai ser mais fácil, é outra realidade, mas para quem vem sem nenhum conhecido, a gente tem que se preparar, né, para o que pode acontecer. No meu caso, teve vários empecilhos aí, talvez tenha coisas que eu não tenha comentado agora no vídeo, mas eu posso lembrar e comentar depois, nos próximos vídeos. Espero aí ter tirado alguma dúvida e de certa forma, ter passado alguma informação útil aí para quem pretende se mudar aqui para Indaial. Se você assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você puder deixar um like aí e se inscrever no canal para estar dando uma força, eu pretendo estar trazendo mais vídeos para vocês. Possivelmente, futuramente eu pretendo aparecer e falar diretamente no vídeo, mas eu estou aproveitando as imagens que eu fiz logo que a gente chegou e aí tá fazendo a narração dos vídeos para poder estar passando essas informações. Então, eu agradeço a quem assistiu e até o próximo vídeo.